Saudações, senhores e senhora, alunos e alunas. Este é o 11º e último capítulo do nosso videolivro de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Livro ele todo construído dentro da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, espero que os senhores aprendam muito com este livro, que os senhores se inscrevam no nosso canal e que, quando se inscreverem, dê um clique no sininho para receberem notificações. Senhores, tenham bons estudos. A gente vai falar de medições diversas. Todo momento e em diversas situações estamos realizando alguma medição. Toda medida é aproximada e sua precisão, o quão próximo ela está da medida real, depende dos diversos fatores, entre eles o instrumento de medida utilizado para a situação desejada, a pessoa que está manuseando o instrumento e fazendo a leitura da medição, da temperatura do ambiente. Sabendo disso, é possível escolher o instrumento mais apropriado disponível para realizar a medição desejada, dependendo da situação e da precisão necessária. Além disso, é importante analisar criticamente as medidas obtidas, verificando se elas fazem sentido e se atendem à necessidade da situação. Vamos acompanhar uns exemplos a seguir. A gente tem que sempre ver a necessidade e a tolerância da margem de erro que pode ser oferecida numa medida. O cara fala salgadinhos, vamos ver esse exemplo dela. Por encomenda, recebeu um pedido de 150 coxinhas. Ela utiliza aproximadamente 20 gramas de peito de frango no recheio de cada coxinha. Quanto de peito de frango Carlos usará para fazer essa encomenda? Mas se cada coxinha utiliza 20 gramas de peito de frango, basta fazer 150 coxinhas vezes 150. É pegar 20 gramas e multiplicar 150, que dá 3.000 gramas de peito de frango, ou seja, 3 quilos de peito de frango, né? Note que nesse caso a medida dessa massa de frango no recheio da coxinha é um valor aproximado para que ela tenha uma ideia de quantos quilogramas de frango precisa comprar. Mas a situação não exige grande precisão, né? Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, isso não vai incomodar nada. Aí temos um outro exemplo onde o Pedro quer revestir uma parede retangular do seu quarto com papel de parede. Muito bem. Para isso, ele mediu com uma trena a largura e a altura da superfície a ser revestida e obteve 123,4 centímetros de largura e 258,7 centímetros de altura. Com a trena utilizada por Pedro é graduada por centímetro, o algarismo de 4 na medida é 123,4 centímetros. É uma estimativa com base na visualização do instrumento pelo observador, no caso Pedro. Quando o cara foi lá instalar, o instalador de papel de parede foi lá até a casa de Pedro, utilizando a mesma trena, obteve a medida de 123,5 centímetros para a largura e 258,5 centímetros para a altura. Note que, apesar de diferentes, as medidas feitas por Pedro e pelo instalador são bem próximas, com precisão suficiente para a necessidade da situação. Mas pode acontecer que encontremos necessidades bem diferenciadas, senhores. Na indústria automecânica, na indústria de precisão de medida de peso da farmacêutica, onde os remédios têm que ter as suas medidas, a gente precisa de alguns aparelhos especiais. E nem sempre pode acontecer essa diferença como aconteceu de Pedro. Essas situações é precisando a gente alterar. A alteração mínima não faz diferença. Qualquer mínimo aí, porque nós temos aparelho aí que marca décimo de milésimo, décimo de centésima, microenergia comum, nós temos um micrômetro aí, nós temos um multímetro, nós temos um paquímetro, nós temos um relógio comparador e outros aparelhos de precisão. E esses aparelhos, por exemplo, medem a medida de um eixo vila-brequim de um carro, onde se tiver muito diferente, o carro vai fundir o motor. Então ali é décimo de centésimo, décimo de milésimo a medida de precisão. Então, são necessidades que não pode ter essa margem de erro. Então, vai depender muito da necessidade e de aparelhagem de cada um.
E para finalizar esse último capítulo, a gente vai relembrar algumas fórmulas muito importantes de cálculo de área, que nós já falamos no sexto ano, tem até um capítulo no meio desse livro também que fala, e eu vou encerrar relembrando, porque é um assunto que tem que ser relembrado muito, porque ele é muito necessário para o estudo de geometria de outros anos. A gente vai ver primeiro a área do retângulo, né? Acompanhe a situação seguinte. Edson quer fazer um gramado retangular de 6 metros por 4 metros no quintal da casa dele. De quantas placas quadradas de grama, com lado de 1 metro por 1 metro, que ele vai precisar? Se é quadrado de 1 metro, é porque todos os dois lados têm 1 metro, né? Aí a Edson fez um esquema do gramado e pensou, olha, vai dar 6 placas assim e 4 placas assim. E se eu multiplicar, contém 6 flechas, né, 6 fileiras, com 4 placas cada fileira, passa a multiplicar 6 vezes 4, eu vou gastar 24 placas. Então, quer dizer, se a cada placa tem 1 metro quadrado, ali tem 24 metros quadrados. Então, a área retangular é sempre dada pela fórmula de base vezes altura. Né? Não esqueçam disso. O quadrado, que é um retângulo também, né? Você pode falar que é base vezes altura também, como um retângulo. Mas geralmente a gente qualifica ele de outra forma, sendo o quadrado, no caso particular de retângulo, né? Em que se a medida da base é igual à altura, chamamos a medida de lado igual a L, indicamos a área do quadrado igual a L ao quadrado, que é L vezes L, né? Então, por isso que falam ao quadrado, um número multiplicado por ele mesmo, fala-se ele ao quadrado. Por isso que é L ao quadrado. Temos também uma medida do paralelogramo, que não deixa de ser um retângulo também, mas a altura dele a gente tem ela de uma forma diferente, tá bom? Ela é base vezes altura, como qualquer retângulo. Né? A soma dos ângulos deles também é 360 graus, só que os ângulos deles não são de 90. E para calcular a altura dele é de forma externa, tá? Às vezes a gente precisa usar até Pitágoras para poder resolver essa questão. Ok, senhores? E podemos também tirar o triângulo do lado esquerdo, passar para o lado direito e somar, e aí a gente vai ter um quadrado, um retângulo perfeito. Mas é preciso lembrar bem que a gente precisa dos dados informados de acordo, cada um, de acordo com a sua situação. Ok? Agora vamos ver aqui, ó, uma equivalência de áreas. Observe as figuras abaixo. Eu tenho aquela primeira figura, onde tem um retângulo rosa, um quadrado verde, um triângulo amarelo, um outro quadrado azul, né? Está na figura 1. Aí deu uma embaralhada, ficou aquela outra figura 2. Deu outra embaralhada, mas todas aquelas figuras, que não alterou a quantidade de figuras, têm a mesma medida, né? Então, dizemos que esses polígonos, apesar que são figuras diferentes, são formadas pelos mesmos polígonos, dois quadrados, AB mais C mais D, e todos têm a mesma área, que é igual à soma das áreas poligonais, A mais B mais C mais D. Então, se você somar o valor daquelas áreas, da figura 1, somar o valor da área da figura 2, somar os valores da área da figura 3, vocês vão achar o mesmo valor. Então, das figuras, duas figuras são equivalentes quando tem a mesma área. Falou, não falou igual não, tá, gente? Falou equivalente, tá? Não esqueçam disso. Agora, os senhores vão ver uma coisa muito interessante, que é a área do triângulo, que é uma figura super importante na geometria, né? O triângulo é sempre base vezes altura. O triângulo ABC da figura é o segmento BC é a base, o segmento H é a altura relativa com a base. Como determinar o triângulo? Podemos determinar o triângulo porque é o seguinte, pelo desenho que nós fizemos aí, eu vou informar os senhores que todo triângulo é metade de um paralelogramo. Olha lá o que aconteceu, eu desenhei, eu dobrei aquele triângulo, ficou um paralelogramo, olha lá, 1 e 2. Como é a metade do paralelogramo, basta usar a forma do paralelogramo. A forma do paralelogramo não é base vezes altura. Pega, é a metade disso aí, você tem a área do triângulo, que é a metade da área do paralelogramo. Senhores, essas fórmulas são fórmulas que eu deixei para os senhores. Os senhores vão gostar muito. Agora vamos ver uma do trapézio. Né? O trapézio é muito bacana. Essa é
do triângulo, não esqueçam, é uma das formas mais importantes, tá? A do trapézio também é. Para calcular o trapézio, a gente fazia a mesma coisa que nós fizemos com o triângulo. Tem a base maior e a base menor. E senhores fizerem, se eu pegar um paralelogramo, dobrar ele e virar, eu formo, de um trapézio, eu formo um paralelogramo. Ah lá o que aconteceu? É um paralelogramo. Eu dobrei ele. Aí, mas eu quero a área só de um paralelogramo, não é isso? Mas quando eu dobrei, ele não virou, precisa da área só de um trapézio. Correto? Então, o que aconteceu ali quando eu peguei, virei ele e encaixei? Eu fiquei tendo base maior em cima, base maior embaixo, então ficou realmente um paralelogramo. E a altura do paralelogramo está ali. Então, qual que é a área daquele paralelogramo? Base maior mais base menor, vezes a altura. Como é 2 paralelogramas que eu coloquei ali, eu tenho que dividir por 2 para separar, né? É base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. É a área do nosso trapézio. Se você pegar dois trapézios, inverter um e somar eles, eles viram um paralelogramo, como na figura que os senhores estão vendo. Agora, senhores, eu vou deixar alguns exercícios onde os senhores podem aplicar essas fórmulas para os senhores calcular essas áreas que estão pedindo aí, o perímetro do campo de futebol, uma área aí, né, que as pessoas acabaram de ver, alguma coisa parecida. Espero que os senhores tenham compreendido e tirem bom proveito, que esse é o último capítulo desse vídeo-livro e em breve estaremos publicando o livro do 8º ano. Tenham bons estudos!